No primeiro módulo, eu apresentei para vocês algumas das funções mais simples e mais comuns do Excel, como soma e média. No vídeo de hoje, eu vou apresentar algumas funções avançadas, entre elas a função C. Antes de começar a aula, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu já estou com o arquivo aberto e antes de começar a trabalhar com as funções, eu gostaria de lembrar que o arquivo já está disponível para download na descrição do vídeo. Nós temos aqui várias planilhas diferentes e em cada uma delas a gente vai trabalhar diferentes funções. Na primeira planilha, nós temos um registro da inflação. Logo ao lado, nós temos a média histórica da inflação para o mesmo período e nós vamos fazer uma análise comparando esses dois valores para saber se a inflação subiu ou abaixou dentro desse mesmo período. Existem algumas formas de fazer a comparação de valores no Excel e uma delas é usando a função C. A função C é uma função lógica que faz uma análise e comparação de dois ou mais valores e, de acordo com o resultado dessa comparação, ela pode retornar duas ou mais respostas diferentes. Para utilizar uma forma mais simples da função C, eu vou começar selecionando a célula H3, vou digitar o sinal de igual e iniciar a função C. O Excel me mostra que a função C tem três argumentos. O primeiro argumento é o chamado teste lógico, no qual a função C vai analisar dois ou mais valores. O segundo argumento é uma resposta, caso o resultado do teste lógico retorne informação verdadeira. Porém, se o resultado do teste lógico for falso, o Excel vai retornar uma segunda resposta diferente da primeira. Essas respostas oferecidas pela função C podem ser textos, podem ser fórmulas, funções. O Excel oferece diversas formas de a gente trabalhar essas respostas. Nesse contexto, eu quero que o Excel verifique se a inflação registrada é maior do que a média dentro do período. Eu quero que o Excel compare esses dois valores e, caso o resultado dessa comparação tenha como resultado informação verdadeiro, eu quero que ele escreva uma mensagem. Como a mensagem é um texto, eu preciso obrigatoriamente colocar essa informação entre aspas. Essa é uma regra do Excel que determina que todo texto que for lido ou escrito por uma célula precisa obrigatoriamente ficar entre aspas e são aspas duplas. O texto que eu quero que ele escreva na célula é acima da média histórica. E vou para o argumento valor se falso. E vai ser a resposta que o Excel vai retornar caso o teste lógico tenha como resultado a informação falso. Eu quero que também seja um texto. E dessa vez, o texto vai ser abaixo da média histórica. Eu vou fechar parênteses e pressionar a tecla Enter. O Excel comparou os dois valores, percebeu que a inflação registrada está acima da média histórica no período, por isso então ele retornou o texto acima da média histórica. Mas o que vai acontecer se a inflação registrada for inferior à média do período? Eu vou lá na célula E3 e vou digitar qualquer valor abaixo da média histórica. Pressionando Enter, o Excel refaz a análise e agora ele me diz que a informação está abaixo da média histórica. Só isso já mostra para a gente que a função C está fazendo corretamente o trabalho dela de comparar os valores e trazer respostas diferentes conforme o resultado dessas comparações. Mas o que vai acontecer caso ambos os valores sejam iguais? Vamos fazer um teste. Eu vou digitar 5,7. E embora eu veja que os valores são iguais, eu não disse ainda para a função C o que eu quero que ela faça, considerando essa possibilidade. Para considerar essa possibilidade dos valores serem iguais, a gente vai precisar fazer uma alteração na função C. Na verdade, a gente vai ter que incluir mais uma função C, o que é um procedimento muito comum no Excel, chamado aninhamento de funções. É quando a gente utiliza duas ou mais funções, sejam elas iguais ou diferentes, para aumentar a capacidade de trabalho do Excel. No nosso caso, eu vou reescrever a função C que está lá na célula H3. Então, novamente, eu vou digitar o sinal de igual e inserir novamente a função, pedir para ele comparar o valor da célula B3 com o valor da célula E3 e caso o resultado dessa verificação seja verdadeiro, ele vai retornar o texto acima da média histórica. Até aqui não teve novidade, a função está exatamente como a gente fez inicialmente. A novidade vem agora. Como eu tenho mais duas possíveis respostas diferentes para a verificação das células, eu vou inserir mais uma nova função C, e essa nova função C vai fazer um teste lógico, uma comparação de valores diferente
da primeira comparação que ele fez. Então, eu insiro uma nova função C e dessa vez eu quero que ele verifique se o valor da célula B3 é menor do que o valor da célula E3. Se essa informação for verdadeira, eu quero que ele escreva o texto abaixo da média histórica, porém, se nenhuma das condições anteriores for atendida, eu quero que ele escreva um outro texto, que vai ser o texto igual à média histórica. Com isso, nós pedimos para o Excel fazer duas verificações diferentes. Na primeira verificação, ele vai comparar o valor de B3 com o valor de E3, e caso o primeiro valor seja maior do que o segundo, ele retorna o texto acima da média histórica. Na segunda verificação, ele faz uma comparação inversa, ele verifica se a inflação registrada é menor do que a inflação dentro do período. E caso essa condição seja atendida, ele retorna um texto dizendo que é uma inflação que está abaixo da média histórica. Porém, se nenhuma das duas verificações tiverem como resultado verdadeiro, ou seja, se nenhuma delas atender às condições que foram apresentadas, o Excel vai entender que é possível apenas que sejam valores iguais. Então, ele vai colocar o texto igual à média histórica. Dessa vez, nós trabalhamos duas funções em conjunto e com isso foram abertos dois parênteses. O correto é eu fechar esses parênteses antes de encerrar a função. Mas intencionalmente eu vou deixar esses parênteses abertos e vou pressionar a tecla Enter. O Excel vai fazer uma análise da função e vai perceber que eu esqueci de fechar os parênteses. Ele oferece para mim uma sugestão de correção e caso eu queira aceitar, eu clico em Sim. Vejam que agora ele considerou a possibilidade dos valores serem iguais. Para confirmar, eu vou digitar valores diferentes, começando primeiro com um valor menor, onde ele diz para mim que agora a inflação está abaixo da média histórica, e por último, um valor maior, onde ele vai me dizer que agora a inflação está acima da média histórica. Dentro dessa planilha, a gente verificou uma primeira forma de utilização da função C, que é comparando dois valores e retornando duas ou até mais respostas diferentes. Agora nós vamos para a segunda planilha, que é a planilha função C, entre parênteses 2. Nessa planilha nós temos um controle de descontos de uma loja de produtos de informática para pagamentos com Pix. O desconto vai ser maior conforme o preço do produto. E nós temos uma tabelinha auxiliar, que é essa tabela de descontos, que fala para mim qual é o valor inicial, o valor final e também qual vai ser o desconto para aquele intervalo de valores. Existem algumas formas da gente resolver essa situação. As funções PROC-V ou PROC-X seriam talvez até mais adequadas, mas como a gente só vai trabalhar essas funções lá no terceiro módulo, módulo avançado, a gente vai trabalhar nessa planilha a função C. Eu vou selecionar então a célula E5 e vou começar nela a função C. Eu vou precisar utilizar aqui algumas comparações diferentes para que ele retorne os resultados que eu preciso. Na primeira comparação, eu quero que ele verifique se o valor do preço anterior do produto é menor ou igual ao valor que eu tenho lá na célula I6, que vai ser o primeiro intervalo de valores que eu vou considerar. Caso essa condição seja atendida, ele vai retornar para mim o desconto que está presente na célula J6. Porém, caso essa condição não seja atendida, eu vou entrar com uma nova função C, dessa vez pedindo para ele verificar se o valor da célula D5 é menor ou igual ao valor da célula I7, que é o segundo intervalo de valores que eu quero que ele analise. Caso essa condição seja atendida, eu quero que ele busque 15% de desconto, que está lá na célula J7. Porém, se nenhuma dessas condições anteriores for atendida, muito possivelmente o produto tem um preço acima de R$ 400. E dentro dessa estrutura, qualquer produto que tiver preço acima de R$ 400 vai ter um desconto de 20%, que está lá na célula J8. Eu vou fechar duas vezes os parênteses e antes de pressionar a tecla Enter, eu já sei que essa função vai retornar um erro. E a gente vai fazer uma análise desse erro para entender o que a gente precisa fazer para corrigir ele. Na primeira célula, o desconto foi calculado corretamente, o preço do produto é R$ 900, como ele está acima de 400, então vou ter um percentual de 20% de desconto. Eu vou usar o auto-preenchimento, vou preencher sem formatação, e aqui a gente percebe o erro acontecendo. Veja que para os três primeiros produtos, ele retornou para todos eles o mesmo percentual, 20%, mesmo para este produto que custa R$ 350. Consequentemente, ele deveria ter um desconto de 15%. Porém, para todos os produtos abaixo,
ele retornou 0% de desconto. Mas por que esse erro aconteceu? Analisando as funções a partir da linha 5, a gente percebe que no momento que a gente usou o autopreenchimento, o Excel desceu linhas abaixo, tanto a partir da célula D5, indo para a célula D6, D7 e assim por diante, como também no intervalo de células da tabela de desconto. De forma que lá na última célula, ele buscou valores vazios, por isso ele retornou 0% de desconto. Para resolver esse problema, a gente precisa usar os conceitos de referência relativa e referência absoluta que nós vimos na aula passada. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui no card, assiste lá e aí você continua aqui. Mas para você que já assistiu o vídeo, você já sabe que é só selecionar a célula que foi referência para o nosso primeiro cálculo, pressionar a tecla F2 do teclado para entrar ali no modo de edição e fazer os travamentos das células que forem necessárias. No nosso caso, todas as referências de coluna I e coluna J precisam ser travados. Eu vou então selecionar a referência I6 e J6, vou pressionar no teclado a tecla F4, que é o atalho para fazer o travamento de células, também conforme a gente viu na aula passada. Vou também selecionar as referências I7, J7 e J8 e, mais uma vez, pressionar a tecla F4. Pronto, com isso todas as referências de células que forem necessárias foram travadas. Eu vou pressionar a tecla Enter e usar mais uma vez o autopreenchimento. Vou preencher sem formatação e dessa vez todos os cálculos foram feitos corretamente. Todos os produtos com preço abaixo de R$100 ficaram aí com 10% de desconto. Aqueles produtos que custam entre R$100 e R$400, 15% de desconto. E qualquer produto que tenha aí um preço acima de R$400 recebeu 20% de desconto. Para finalizar a planilha, só falta a gente calcular qual vai ser aí o preço com desconto. Para isso eu vou selecionar a célula E5, digitar o sinal de igual, selecionar o preço anterior e subtrair por ele mesmo vezes o percentual de desconto. Vou pressionar a tecla Enter e usar o autopreenchimento, não esquecendo de preencher sempre sem formatação, para ele manter a formatação anterior da planilha. Nessa planilha nós usamos a função C aninhada com outra função C, aumentando com isso a capacidade de análise e de respostas que o Excel oferece. Porém, quando nós temos várias análises e várias respostas para serem oferecidas, pode ser interessante usar uma nova função do Excel 365, que é a função CES. Eu vou então selecionar a próxima planilha, vocês vão perceber que nós temos exatamente a mesma estrutura, só que dessa vez a gente vai resolver a situação usando a função CES. Eu vou então selecionar novamente a célula E5 e dessa vez trabalhar a função CES. A função CES começa pedindo que eu diga qual vai ser o primeiro teste lógico que vai ser feito. Eu quero que ela verifique se o valor de D5 é menor ou igual ao valor de I6. Caso o resultado dessa comparação seja verdadeiro, eu vou então para o próximo argumento, que é o argumento valor se verdadeiro. Nesse caso, eu quero que ele retorne para mim o valor da célula J6. Porém, diferente da função C, onde eu precisaria entrar com uma nova função para fazer um novo teste lógico, a função CES já me permite automaticamente inserir um novo teste lógico. Então, vou digitar ponto e vírgula e vou para o segundo teste lógico, onde eu quero que ele verifique que o valor da célula D5 é menor ou igual ao valor da célula I7. Caso essa condição seja atendida, eu quero oferecer 15% de desconto à informação que está na célula J6. Pressionando mais uma vez o ponto e vírgula, o Excel vai trazer um terceiro teste lógico e assim por diante eu posso preencher quantos testes lógicos forem necessários conforme a quantidade de análises que eu quero que a função faça. Dessa vez eu quero que ele verifique se o valor da célula D5 é menor ou igual ao valor da célula I8. E caso essa condição seja atendida, ele retorna para mim 20% de desconto, é o valor que está na célula J8. Como a gente já sabe, vai ser necessário fazer o travamento de todas as referências que forem coluna I ou coluna J, então eu já vou selecionar elas aqui na barra de fórmulas e pressionar a tecla F4 para ir fazendo os travamentos. Depois disso é só pressionar a tecla Enter e usar o autopreenchimento, preenchendo sem formatação.
os valores foram exatamente os mesmos, não teve diferença nenhuma dos resultados, porém a forma como nós resolvemos é que foi diferente. Na planilha anterior, a gente usou um método mais tradicional, que é utilizando a função C aninhada com outra ou com mais funções C, se for necessário. Porém, nessa última planilha, a gente usou um método mais recente, usando aí a função CES, que é uma função nova, exclusiva do Excel 365, que me permite, utilizando uma única função, trabalhar quantos testes lógicos e também quantos valores, se verdadeiro, forem necessários. Para fechar a planilha, novamente eu vou calcular o preço com desconto, considerando o preço anterior menos ele mesmo, vezes o percentual de desconto. Uso o auto-preenchimento e finalizo preenchendo sem formatação. E mais uma planilha está pronta. Eu vou interromper a aula bem rapidinho para dar um recado muito importante para vocês. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Intermediário, que está disponível lá no Amazon Kindle. Se você quiser aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books e sem nenhum custo adicional. Mas se você ainda não for assinante da Amazon, é só clicar no primeiro link da descrição. Você pode criar uma conta gratuita por 30 dias e aproveitar todos os benefícios que a Amazon oferece, como o Prime Video, o Prime Music, frete grátis para milhares de produtos, além de diversas outras vantagens. Confere lá! Agora nós vamos para a planilha Funções de Contagem, onde nós vamos usar algumas funções do Excel que vão permitir fazer diversas contagens de informações diferentes dentro da planilha. Nós temos aqui uma lista de nomes, idades para essas pessoas e também o gênero masculino ou feminino. Nós temos também dois intervalos auxiliares de células, onde nós vamos trabalhar alguns contadores diferentes. Começando aqui pela célula G3, onde eu quero fazer uma contagem de quantos nomes eu tenho naquela lista. Para fazer isso, eu vou usar uma função chamada conte.valores. A função conte.valores analisa um intervalo de células e conta quantas células dentro desse intervalo possuem algum tipo de informação, seja texto, número, caractere especial, qualquer informação. Só não vai ser contada a célula que estiver vazia. Eu finalizo pressionando a tecla Enter e aí nós vemos que nós temos 8 nomes nessa lista. Agora eu quero fazer uma contagem mais específica, vai ser uma contagem apenas de números. Então na célula G4 eu vou usar uma função chamada conte.num, que faz também uma análise de células, porém vai retornar para mim apenas quantas células dentro daquele intervalo possuem apenas valores numéricos. Dessa vez eu vou selecionar de C3 a C10 e o Excel verifica que dentro desse intervalo eu tenho 7 células que possuem valores numéricos. A única célula que não foi considerada dentro do intervalo é a célula C8, que está vazia. E vai ser justamente essa contagem que eu quero fazer agora lá na célula G5. Eu quero que o Excel analise o intervalo de células e diga quantas células dentro desse intervalo não possuem nenhum tipo de informação. Eu vou usar então a função contar.vazio, que vai analisar o intervalo de C3 até C10 e vai me dizer que eu tenho apenas uma única célula vazia dentro desse intervalo. Para testar alguns desses resultados, eu vou selecionar a célula C8 e vou digitar alguma informação numérica. Vocês vão perceber que tanto o resultado da função contar números como também da contar vazio vão ser alterados. Eu vou voltar como estava antes e agora eu quero fazer uma contagem do gênero. Eu quero que ele diga para mim quantas células dentro daquele intervalo são referentes ao gênero masculino. Eu vou selecionar a célula G6 e para fazer isso eu vou usar uma função de contagem condicional. Ela vai contar apenas quantas células atendem a uma determinada condição. A função que eu vou usar é a função conte.c, que trabalha de uma forma um pouco diferente das funções que a gente viu até agora. O primeiro argumento da função conte.c é o intervalo de células que vai ser analisado. Eu quero que ele verifique de D3 até D10. Como um segundo argumento, eu vou determinar qual vai ser o critério para essa contagem. E como eu quero que ele verifique quantas células possuem a letra M referente aí ao gênero masculino, eu preciso que essa informação venha entre aspas duplas. Vou finalizar com a tecla Enter e eu tenho aqui 4 pessoas do gênero masculino. Porém, agora eu quero fazer a contagem contrária. Eu quero que ele diga para mim
quantas pessoas são do gênero feminino. O intervalo vai ser o mesmo, de D3 até D10, porém dessa vez eu quero o gênero feminino. Porém agora eu quero fazer uma contagem dupla. Eu quero que ele conte para mim quantas daquelas células são referentes ao gênero masculino, mas também têm idade a partir de 18 anos. Como nós temos duas condições para serem analisadas, nós vamos precisar utilizar uma outra função, que é a função conte-ses. A função conte-ses segue o mesmo princípio da função ses que a gente viu agora há pouco. Ela vai permitir que eu possa fazer várias contagens diferentes, com critérios diferentes, utilizando uma mesma função. Analisando os argumentos que a função me pede, eu vou dizer que o primeiro intervalo de critérios está lá na coluna D, das células D3 até D10, e a informação que eu quero que ele procure dentro desse intervalo vai ser o primeiro critério, entre aspas, gênero masculino. Agora eu vou preencher o segundo intervalo de critérios, que vai ser o intervalo de C3 até C10, e dentro desse intervalo eu quero que ele identifique para mim as células que possuem valores maiores ou iguais a 18, também entre aspas. Dessa maneira, eu estou pedindo para o Excel fazer uma verificação dupla. Então ele vai analisar quantas células do primeiro intervalo correspondem à letra M do gênero masculino, mas também quantas células do segundo intervalo, a coluna C, a idade, possuem um valor a partir de 18. Eu vou confirmar com a tecla Enter e eu tenho 3 pessoas que atendem a ambos os critérios. E analisando aqui os valores, a gente percebe que a primeira pessoa é o Arthur, que tem 18 anos e é do gênero masculino. A segunda pessoa é o Henrico, com 28 anos. E a última pessoa, o Gabriel, com 19 anos. Para finalizar, a gente vai trabalhar agora com a planilha Funções Condicionais, onde nós vamos conhecer outras funções condicionais, além das quais a gente viu até agora. Nós temos aqui uma lista de produtos diferentes, e cada produto pertence a um tipo e possui um preço diferente. Primeiro aqui na coluna G, eu quero calcular a média só dos produtos que são do tipo alimento. Para isso eu vou usar uma função chamada média-C. A função média-C pede primeiro para que eu diga qual é o intervalo onde está presente a condição que eu vou apresentar no próximo argumento. No nosso caso, eu quero que ela verifique de C3 até C11, procurando pela informação alimento. Eu posso colocar essa informação de duas formas diferentes. A primeira forma seria colocar o texto alimento entre aspas, dessa maneira aqui. Porém, como eu já tenho na célula F3 o mesmo texto que eu vou procurar, que é o texto alimento, pode ser mais fácil, então, eu informar essa referência de célula. Então, eu vou apagar o texto alimento e, ao invés disso, selecionar a célula F3. Buscando por essa informação, eu quero que o Excel calcule a média dos preços que estão lá de D3 até D11. E como a gente vai usar o auto-preenchimento, a gente já sabe que vai ser necessário fazer o travamento das células. Então, vou selecionar o intervalo C3 até C11 e eu não preciso selecionar a referência inteira de célula para fazer o travamento. Basta eu selecionar uma parte de cada uma das referências e pressionar a tecla F4. O Excel já vai entender que eu quero travar aquelas referências que estiverem selecionadas. Vou fazer a mesma coisa de D3 até D11, pressionar a tecla Enter e eu já posso usar aqui o auto-preenchimento, sempre preenchendo sem formatação. Com isso, foi realizada uma média condicional. Sempre que o tipo foi localizado, o Excel foi lá na coluna Preço e considerou o valor para calcular a média. Porém, na coluna J, eu quero fazer a soma desses valores. Eu vou utilizar aqui uma função parceira da média C, que é a função soma-C, que trabalha exatamente com os mesmos argumentos. Então, primeiro eu vou determinar o intervalo que possui os critérios. Esse intervalo vai de C3 até C11. E se eu quiser até facilitar meu trabalho, eu já posso pressionar aqui a tecla F4, e ele já faz o travamento, mesmo que eu não tenha terminado ainda a função. Ponto e vírgula, eu vou dizer que o critério está lá na célula I3, e por último, eu quero que ele some o intervalo de D3 até D11, pressionando já também a tecla F4 para fazer o travamento das células. Finaliza com Enter e auto-preenchimento sem formatação. Para finalizar essa planilha, eu quero agora calcular o total seguindo dois critérios diferentes. O primeiro critério é que o tipo do produto precisa ser alimento
E o segundo critério é que o preço tem que ser a partir de R$ 15. Eu não quero que ele some nenhum outro tipo de produto e nem os produtos que tiverem um preço abaixo de R$ 15. Para isso, a gente vai usar uma função chamada soma-Cs, que assim como a função Cs, que a gente viu lá na outra planilha, vai permitir trabalhar com diversos argumentos, diversos critérios diferentes. O primeiro argumento da função soma-Cs é o intervalo de células que vão ter os seus valores somados. Eu vou então pedir para ele buscar de D3 até D11. No segundo argumento, eu vou determinar qual vai ser o primeiro intervalo. Então, eu quero que o tipo do produto seja alimento, e eu já tenho essa informação lá na célula L3. E o último argumento vai ser novamente o preço, porém dessa vez, como eu não tenho essa informação na célula, eu vou precisar digitar ela entre aspas. Eu quero que o preço seja maior ou igual ao número 15. E não há necessidade de colocar o símbolo de moeda nem as casas decimais, o Excel já vai entender buscando pelo valor inteiro. Vou finalizar com a tecla Enter. No total, nós temos R$ 58,00 de produtos da categoria alimentos, com preço a partir de R$ 15. Por esse vídeo é só. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Essa foi a última aula do módulo intermediário, então estou preparando um conteúdo especial para fechar o módulo com chave de ouro. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!